Ela vai entrar no horário certinho. Energia, né? Não sabe, não conhece, isso é naturalmente. Porque vão aparecer a gente assim de vez em quando, né? Foi mandado o link, né? Quando o pessoal que receber o link pode entrar a qualquer momento. Isso, eu só autorizo aqui. Aí eles viram a sala. A gente vai estar com a câmera mostrando a sala, enquanto a Ana Paula vai falar, né? Vai palestrar. Sim, não, ela vai falar logo, né? Ela devia falar às 10 horas agora. Das 10 às 10 e meia, teoricamente, né? A gente pode abrir a câmera. Já está certo. Ela está digitando. E por que a gente não começa? Porque ela não está usando o microfone. Não. Poderíamos começar agora, não? Eu já estou falando aqui, se não der, só um minutinho. Então, podemos começar, por favor? Podemos. Vou transitar aqui para a nossa imagem vai aparecer, o nosso microfone está liberado em 3, 2, 1. Microfone liberado para eles escutarem a gente. Podemos começar, então? Pode, não tem? Então, Podemos começar? pode. Bom dia a todos os participantes aqui no Brasil e lá fora, não é? Parece que Recife fala de Recife do Pernambuco para fora, então nós estamos falando quase com um país estrangeiro. A Rosa, como sabe, ela gosta de festas, ela gosta de comemorações, então ela achou por bem, não é, de inventar uma festa para os 10 anos da implantação da Prodese. Ninguém melhor do que você podia, evidentemente, fazer a abertura dessa comemoração. Você nos ajudou durante 2 anos e agora certamente você vai nos esclarecer ainda mais sobre esse processo que fez uma grande mudança dentro do funcionamento da ABA. Muito obrigado, então, professora. Eu posso dizer você, não é? A gente se conheceu durante todo esse tempo, não é? Mas é professor e doutor, aliás, por causa da ABA, junto com a ABA, não é? Fez o doutoramento conosco, não é? E nós estamos todos ouvindo, então, o que você vai nos esclarecer sobre o processo e sobre a sua experiência que você teve conosco. Muito obrigado e estamos ouvindo. Bom dia, seu Monteiro. Bom dia a todos e todas que estão nesse momento. É com muita alegria que, de alguma forma, a gente conseguiu estar juntos nesse momento. Seu Monteiro, muita saudade das experiências vividas aí na ABA. Então, eu agradeço muitíssimo o convite encaminhado por Rose, estar aqui hoje celebrando uma história de 10 anos. É inevitável, né, rememorar um período que foi muito significativo da minha vida e que eu pude viver uma experiência muito ativa, muito viva de descobertas, de trocas, em um espaço que a gente observa que respira e pratica a educação para o bom coração, a educação para a formação humana. E eu lembro da primeira vez que eu estive na ABA, em 2012, eu lembro perfeitamente das sensações que surgiram quando eu cheguei na instituição, né? As sensações físicas, as sensações mentais e espirituais, né? Eu saí transbordada da ABA, né? Quando eu cruzei aquele portão de uma casa de muros estampados com borboletas azuis, né? Aquilo me atravessou. E cada cantinho, cada materialidade expressando vida,
né? Eu fecho os olhos, eu lembro das plantas, das cores, dos educadores, que possivelmente nem todos permanecem, né? A gente tem essa rotatividade, mas eu lembro muito bem da energia do Cássio, da emoção da Kátia, eu lembro da disciplina da Ana, da Tarsila e sua dedicação, do Rodrigo e da sua sensibilidade, e da inesquecível inteireza da Rose. Os sorrisos das crianças também foram algo que me marcou bastante. As marcas artísticas produzidas por elas, né? Enfim, o ambiente reverberando pureza, o cheiro de cuidado em cada espaçozinho da aba. E não à toa eu começo falando de educação para o bom coração, porque foi esse o texto que, de algum modo, oportunizou o nosso encontro. Lembro que Rose falava muito desse texto, né, de Mark Greenberg, que é muito tocante e carrega uma lucidez. Né? Esse é um texto que certamente vocês por aí ainda continuam bebendo. Né? E algo que é muito tocante nesse texto é um convite que o autor nos faz para apoiar o que ele diz, um sistema imunológico emocional saudável como meta secular. E isso é muito potente, isso é muito forte. Né? E como é possível realizar mudanças interiores que gerem um bom coração através da educação? Isso aí a gente precisa, primeiramente, acreditar. E, principalmente, olhar para a infância, né? Porque é nessa fase da vida em que a gente pode oportunizar com muito mais potência práticas sadias emocionais. E vocês perceberam isso, né? Quase que instantaneamente. As relações que ocorrem na infância, de certa maneira, né, isso aí a gente já tem várias pesquisas, né, no âmbito da educação e das ciências correlatas. Essas relações, elas, de uma certa maneira, constituem um terreno que recebe os nutrientes de cuidado, e é nesse terreno que é preparado o caminho para o desenvolvimento social e emocional. Como diz um filósofo espanhol do qual eu gosto muito, chamado Alfonso Lopes Quintais, há um sentido que é muito penetrante sobre o papel que as relações podem exercer no desenvolvimento da pessoa, à medida que as relações de encontro são formadas. E eu vejo a aba como esse terreno que recebe e que multiplica encontros e que, de uma forma muito genuína, compreendeu isso e se viu implicada na meta de tecer uma educação emocional saudável em suas práticas, a partir dos encontros que acontecem aí, né, que transbordam da relação pedagógica, né, e estabelecem elementos para as relações diversas das vidas, dessas crianças, desses educadores, de todos que se encontram aí no espaço da aba. Então, voltando um pouco, né, a essa história em que eu comecei a viver aí com vocês, eu lembro que naquele momento nós nos inspiramos no PATS, né, o currículo Pensamento, Afetividade e Trabalho com Habilidades Sociais, que tem como um dos autores esse mesmo autor do texto Educação para um Bom Coração, onde ele desenvolveu junto com Carol Couchet um currículo de educação emocional e relacional para as crianças, que foi consolidado desde o final do século passado em outros países e chegou aqui no Brasil através da tradução proferida pelo Instituto de Formação Humana, né? Tendo essa principal intencionalidade de poder oferecer aos educadores um meio de despertar o cultivo de relações saudáveis, né, tendo em vista essa promoção de recursos interiores, como a consciência emocional, a autoconfiança, a autoestima saudável, que é um trabalho que é muito primoroso que vocês fazem, né, esse cultivo da autoestima dessas crianças e desses adolescentes, né, aprender uma forma habilidosa de se comunicar com os outros e informar sobre seus sentimentos, né, e tudo isso possibilitando uma prevenção
e possibilidades de resolução de conflitos, né? Porque eu penso que para vivenciar as emoções de forma construtiva, né, é necessário um percurso que propicie essa intimidade do sujeito sobre o próprio significado e sentido do que são as emoções em si, né? Qual é o sentido, por exemplo, de uma emoção surgir, né? O que é essa emoção para a compreensão da nossa constituição humana? Isso é muito profundo, né? O que é que nos provocam determinadas reações diante de circunstâncias específicas, porque a gente sente uma emoção de tal maneira, né? Porque eu tenho uma tendência a determinados comportamentos, né? Perceber quais são os meus padrões emocionais, isso é muito importante para eu saber me relacionar com o mundo, né? De uma maneira mais ampla, né? Tudo isso a gente percebe que reflete, são elementos que vão refletir no nosso agir no mundo, né? E diante dessa perspectiva, há uma configuração de um verdadeiro exercício de autoconhecimento, que deve levar nós, sujeitos humanos, a conhecer o que são as emoções, né? Quais são as suas várias formas de surgimento, de atuação, né? De expressão, e, sobretudo, como é que a gente entende o funcionamento delas, né? É esse funcionamento, né, essa compreensão, essa consciência emocional que a gente vai alinhar, né, a um movimento constituinte do processo de formação humana. Então, é muito importante a gente dialogar esse sentido da educação social e emocional a uma compreensão existencial de formação humana, né? E aí que deriva essa nossa crença sobre o papel das emoções e das relações como uma base para o processo formativo educativo, né? Estar atento ao que fazer quando as emoções surgem é um cuidado essencial quando a gente pensa desenvolvimento de humanização, né? E eu vejo que é por esse caminho, né, que a aba tem grande relevo, porque no período em que vocês aí estavam experimentando, descobrindo formas de estruturar a identidade constitutiva do programa de desenvolvimento socioemocional, né, que vocês batizaram de Prodese, né, a identidade da aba, né, nesse programa Prodese. Historicamente, no Brasil, nesse mesmo período, no âmbito da educação, a gente estava vivendo uma grande efervescência de discussão em torno da elaboração da Base Nacional Comum Curricular, onde, nesse documento, né, que foi homologado em 2017, havia, né, e ainda há presente nele, uma transversalização temática sobre as competências socioemocionais, né? Porém, quando a gente vai para esse documento e compreende tudo que amparou a presença dessas competências socioemocionais em termos de uma compreensão basilar nas práticas de ensino, está muito distante do sentido atribuído à formação humana genuína, do qual vocês aí compreendem muito bem, né? Tanto teoricamente, sobretudo na prática, né? E isso ressoa muita confusão sobre o que é a educação emocional na prática educativa. Por isso que dá margem a essa diversidade de pacotes curriculares que chegam nas escolas, sobretudo nos espaços formais, né, como uma medida de estar inserindo uma prática de educação emocional, porém que não tem a potência de penetrar, de fato, na formação das crianças, de modo que isso transforme essas crianças, né, do ponto de vista da formação do caráter delas. Por isso que nesse momento em que a gente está aqui celebrando 10 anos de Prodese, e aí, seu Montei, a Rose ela tem toda a razão de dar uma festa mesmo para comemorar esses 10 anos, porque vocês precisam, né, compartilhar dessa vivência, precisam disseminar e espalhar tudo que acontece aí, né? E é muito merecido
reconhecer esse caráter pioneiro da aba, né, em termos de história da educação socioemocional no Brasil, onde a gente tem uma instituição sem fins lucrativos que acredita com legitimidade no potencial humano e compreende que o conhecimento das emoções é crucial para viver, porque é uma ponte entre a descoberta sobre si mesmo, né, sobre a nossa realidade interior, e vocês conseguem organizar-se de uma maneira com simplicidade, mas com muitos recursos robustos, onde as crianças conseguem, de fato, acessar essa realidade interior. De modo que também estabelece uma conexão com a realidade externa, que rodeia essas crianças e também os educadores, porque os educadores também terminam, de uma certa maneira, sendo envolvidos por essas práticas. E quando nós temos a oportunidade de nos abrir ao processo de educação emocional, né, certamente nós também nos abrimos à possibilidade da transformação pessoal, né, caminhando para a formação sólida do caráter humano. Então, desde o início, quando a aba projetou viver a educação socioemocional, né, eu não digo ensinar, mas eu digo viver, porque de fato vocês vivem em tudo que vocês fazem, em tudo que vocês tocam, né, há uma potência de vida. Desde o princípio, eu via uma grande lucidez dessa concepção voltada à formação humana, né, e dessa vontade de encontrar o próprio caminho nesse fazer. E aí, nesse período em que eu pude estar com vocês, né, acompanhando o plantio de uma sementinha, a gente já conseguiu identificar, ainda naquele início, resultados que foram primorosos, né? Eu lembro que os educadores falavam com muita felicidade, com muita intensidade, de algumas mudanças percebidas nas crianças, né? Sobretudo na habilidade de comunicação, né? Na capacidade das crianças identificarem sentimentos e como o vocabulário delas foi enriquecido, né? Sobre o que elas sentiam e como elas verbalizavam sobre isso, né? De modo que também elas se sentiram mais à vontade para falar sobre elas mesmas, né? Além de também algo que é muito levado a sério aí nas práticas de vocês, que é o uso do recurso da respiração, né? E isso, a partir dos depoimentos dos educadores, eu lembro que eles falavam como o trabalho com a respiração também possibilitou a percepção de um autocontrole nas crianças, né? Da impulsividade das crianças nas ações delas. Além de que isso também tocou os professores, né? Não foram resultados apenas percebidos nas crianças, né? Houve uma estruturação, digamos assim, no perfil do educador, né? Dele se sentir mais presente, mais disponível, mais motivado, né? Expressando que gosta daquilo que faz, né? Isso é fundamental em qualquer processo educativo, né? Sobretudo quando a gente pensa nesse tato com a dimensão emocional, que é algo tão caro, né? Para a formação do sujeito. E aí eu lembro dos impactos também que isso provocou na vida prática do sujeito educador, né? Onde um dos pontos mais marcantes que eu rememoro foi a possibilidade de transformar os relacionamentos com os colegas a partir de algo que vocês solicitaram, né, e que vocês conseguiram consolidar, que foi a quarta filosófica, um momento de pausa que vocês, né, não sei se ainda acontece, se permanece, mas pelo menos naquele período foi algo que unanimamente todos falaram como provocou um bem-estar emocional e pôde também despertar uma abertura para a maturidade dos próprios colegas nos relacionamentos intrapessoais. Então, veja, tudo isso, né, eu consegui identificar na pesquisa lá atrás, lá no comecinho.
E aí eu fico imaginando quantos desdobramentos ocorreram ao longo desse decênio, né? E quando a Rose entrou em contato comigo, eu confesso que até deu vontade de voltar e acompanhar tudo de novo para poder aprender com vocês como praticar essa educação para o bom coração, né? Então, já finalizando minha breve fala, eu queria muitíssimo agradecer pela oportunidade de aqui, ao menos virtualmente, né, poder reviver anos de crescimento humano compartilhados com vocês da ABA. Eu parabenizo a manutenção e o cultivo diário de uma atmosfera emocional saudável com as crianças, com os adolescentes, com os educadores, que claramente é um princípio da instituição que é muito inspirador para que acreditemos no poder da capacidade de estarmos abertos ao universo emocional e atentos à escuta, à percepção, né, aos sentidos, né, sutis, às formas de estarmos no mundo, que são diversas, e, sobretudo, a capacidade de acolher e de apoiar os outros. Parabéns por esses 10 anos e muito obrigada por permitir que eu fizesse parte dessa história. Muito obrigado, professor, então, pelas palavras esclarecedoras e reconfortantes, não é? E o que nós gostaríamos agora é que a senhora pudesse vir passar um dia ou dois conosco, porque nós temos evoluído durante esses 10 anos e, como a senhora tinha percebido quando viveu um pouco conosco, o que nos interessa muito são novidades. Então, nós temos novidades a mostrar também para a senhora, não somente a evolução, evidentemente, do Prodese, não é? Mas também outras coisas que nós fizemos no meio do caminho e os projetos que nós temos agora já encaminhados para a filosofia para as crianças, que é, no nosso entender, um complemento absolutamente necessário ao Prodese, não é? Depois de ter estudado um pouco as emoções, etiquetado, né, as emoções, tentando administrar melhor as emoções, é bom também cuidar um pouco das capacidades cognitivas, não é? E ensinar um pouco as crianças a raciocinar, né? A usar um pouco o cérebro, não somente a administrar as emoções que vêm sozinhas, não preciso provocá-las, elas caem naturalmente em nós, mas o trabalho cognitivo é um trabalho voluntário, é um trabalho que foge um pouco da atividade normal do nosso cérebro, não é? E, consequentemente, nós achamos que, para o futuro, nós temos que implantar também, e será um ótimo complemento, a filosofias para as crianças. E depois, em termos de formação técnica, em termos de informática, nós fizemos bastante coisas novas, e eu tenho certeza que a senhora gostaria muito de conviver conosco e de ver um pouco o que nós estamos fazendo. Estamos esperando, então, a sua visita e agradecendo, então, a sua participação hoje. Muito obrigado, mais uma vez. Tchau. Obrigada pelo convite. Vou alinhar a agenda com a Rose, né? À vontade, eu já expresso que tenho. Então, é só uma questão de organização e certamente eu vou voltar para estar com vocês. Obrigada, Sra. Monteia, a todos e todas. Tchau. Obrigado. Tchau. Pronto. Vou fechar aqui. Ninguém mais escuta. Então... Escuta, e aí, garotos e garotas?